outras palavras, outra edificação para nossas vidas nessa noite. Então ouça o que a voz, o que o Espírito vai dizer à igreja nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Fica atento o que o Espírito vai dizer para nós nessa noite. Pastor Divino está com a oportunidade em nome de Jesus. Senhor, irmãos, vamos estar na presença do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Hebreus 12, versículo 2, eu estava meditando nesse texto esses dias, essa semana toda, eu meditando nessa passagem. E tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Hebreus 12, 2, um texto que todo mundo conhece, mas que fala conosco todo dia. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Podemos assentar-nos. Irmãos, esse com certeza, irmãos, é um texto que todo mundo sabe de cor. Amém? Mas será, irmãos, que todos sabem identificar uma pessoa que está olhando para Jesus? Como é que será uma pessoa que está olhando firmemente para o Senhor? Quando Cristo foi assunto ao céu, quando ele subiu e foi arrebatado em Atos, capítulo 1, conta que os discípulos estavam olhando para cima, e de repente apareceu um varão, um anjo, dizendo: olha, varões galileus, por que estás olhando assim? Esse que subiu, ele há de voltar, ele há de descer um dia. Então eles voltaram para Jerusalém alegres, ficaram lá até o Espírito Santo descer, cumprindo Atos 1 e 8, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. Depois ele deu o seu testemunho de Jesus, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, como é que eu vou identificar uma pessoa que está olhando para Jesus? Será que eu fico olhando para cima? Os lados? Não, há algumas características, claro que não vamos poder falar de todas, mas algumas é bem simples. É bem fácil de identificar, irmão, quem está olhando para o Senhor. Aquele que está com os olhos fitos no seu Senhor. A primeira coisa que ele tem, a primeira característica de alguém que está olhando para Jesus, é que ele vive uma vida de devoção. Ele não, irmão, não tem como você servir a Deus sem ter uma devoção verdadeira. Devoção é apego sincero e fervoroso. Quando você é devoto, tem essa devoção no seu coração, quer dizer que você é apegado a Deus. Viver uma vida de devoção, irmãos, é se apegar com a sua alma a Ele. Quem se apega com o Senhor, irmãos, é aquela pessoa que ora, é aquela pessoa que está, ele tem apego, ele tem apreço pelo Senhor. É aquela pessoa que tem devoção, é aquela que está sempre orando para falar com o seu Deus. É aquela que está sempre, tem o seu devocional diário. O que é o nosso devocional? Pegar a Bíblia, estudar, entender, para me compreender como Deus age, para me poder compreender como é que o meu Deus age, para me poder ser abençoado, eu preciso me enquadrar dentro da sua palavra. Você não vai ser abençoado se a palavra não estiver em vós. A palavra não diz? João 15: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem de mim, pedireis o que quiserem, isso vos será feito. Então eu preciso entender que eu preciso estar na palavra, e a palavra tem que estar em mim.
Glória a Deus. Então, o que é uma pessoa que está olhando para Jesus? Primeira característica dela, ela tem uma vida de devoção. Ela ora, ela lê a Bíblia, ela ora para buscar a vontade de Deus, ela lê a Bíblia para entender a vontade de Deus. Quem olha para Jesus, irmão, tem sempre a palavra certa, tem sempre uma palavra para alguém, tem sempre uma palavra de ânimo, de coragem, de encorajamento. Quem olha para Jesus não está preocupado com esse mundo, está preocupado com o seu Senhor. Outra característica daqueles que estão olhando para Jesus está lá em Marcos capítulo 6. É o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Marcos 6,34 diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Olha só, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar muitas coisas, de muitas maneiras, passou a ensinar muitas coisas. Bom, quem olha para Jesus está vendo uma multidão perdida e sem pastor. Quando diz está com a multidão perdida e sem pastor, é porque a ovelha precisa da direção do pastor. A ovelha não consegue ficar 10 ou 15 metros longe do pastor. Ela precisa de ouvir a voz do seu pastor para se direcionar. A ovelha não tem senso de direção. A ovelha é um animal que é o único animal na face da terra praticamente que não se defende. A presa vai, a única coisa que pode fazer é correr. Como ela não corre muito, ela é uma presa fácil. Por isso que o pastor tem que defender a ovelha e não pode. Ovelha é aquela, eu sou o pastor de Cristo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então eu preciso entender que quem olha para Jesus, ele vê uma multidão aí fora, atolado no pecado. Quem olha para Jesus tem piedade do pecador. Quem olha para Jesus não acha bom quando o pecador se dá mal. Quem olha para Jesus, ele sente compaixão daquele que está sofrendo. Ele se revolta. Por quê? Porque ele não quer ver ninguém para o inferno. Quem tem Jesus no coração, irmãos, ainda que quando um criminoso, quando um ladrão, quando um homicida, quando uma pessoa cometeu algum crime, como esses dias eu vi uma reportagem muito triste, houve um latrocínio, a pessoa sequestrou uma mulher, estuprou, depois matou. Quando pega um bandido desse, quem é servo de Deus, ele merece, aquilo que merece eu já falei isso, merece pena de morte, aquilo merece morrer, não merece estar respirando. Quem tem amor a Deus fala aquilo que merece salvação, ele precisa de arrependimento, porque Jesus perdoou o ladrão da cruz. Merece pagar pelos seus crimes? Sim, para isso tem a lei. Vai ser julgado, condenado, mas eu não posso tomar o lugar de juiz. Jesus viu a multidão, teve compaixão dela. Tem muito crente por aí que não tem compaixão de ninguém. Quem olha para Jesus faz como ele. Lá em João 4, conta que ele chegou no poço de Jacó, se assentou e foi falar com a pecadora. E ele também falou, na verdade Cristo puxou um assunto com ela, puxou? Mas ele fez mais ouvido do que ele falar. O servo de Deus está olhando para Jesus, ele quer escutar o pecador, para depois falar do amor de Deus, da maneira que a pessoa possa entender. Então a primeira coisa é quando você vê a multidão, está olhando para Jesus, você quer alimentar com a palavra. Você quer se assentar, como está em Marcos 6,34, e ensiná-la. Mas mais para
frente, no versículo seguinte, Cristo falou assim: olha, alguém chegou para Cristo e falou: Senhor, desperta a multidão. Tem muita gente aqui, muitos homens, mulheres, crianças, mais de 5.000 homens. Então manda esse povo embora, que eles vão indo embora, eles vão comprar alimento pelos campos. Ele vai passar nos locais onde vem, vai arranjar alimento. O que Cristo falou? Daí você viu de comer para eles. Alguém falou: Senhor, mas nem 200 denários daria para dar um pedacinho de pão para cada um. Aí Cristo falou assim: o que vocês têm? Irmão, o que você tem para oferecer para Deus hoje? O que você tem para oferecer para o mestre hoje? Marcos 6, Jesus perguntou: olha, o que você tem para oferecer? Olha, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, o que é isso para toda a multidão? Jesus falou assim: não, eu não estou. Cristo poderia ter te falado: não estou perguntando a quantidade, quer saber o que você tem. Sabe o que o profeta Eliseu falou para a viúva? O que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Ah, lembrei, tem um restinho de azeite, é tão pouco que ela nem estava lembrando dele. Eliseu falou assim: basta, vai arranjar vasilhas, pega emprestada, fecha a porta e enche, chega, e você vai reunir os seus filhos, e o milagre Deus vai fazer. Você vai encher todos que você tem vasilha. Primeiro você traz para Deus o que você tem. Então o Senhor abençoou aquela multidão, verso 41, tomando ele 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos que os distribuíssem, e todos repartiam também, depois repartiam também os 2 peixes. Quem olha para Jesus, irmãos, vai querer sempre alimentar a multidão. Eu quero alimentar a multidão. Pastor, não tem nem para mim. Pastor, não sei nem para mim. Irmão, não para que pode pensar que você não dá conta. Se você ora, se você lê a Bíblia, chegar alguém para pedir uma palavra, chegar alguém para ouvir, e você encontrar um pecador, pode abrir a boca que Deus vai te dar a palavra. É promessa dele. Então, primeira coisa, daqueles que olham para Jesus, eu tenho uma vida de devoção. Segundo, ele se preocupa com quem não serve a Deus, com a multidão. Terceiro, são pessoas que cumprem o novo mandamento. Qual que é o novo mandamento, pastor? João 13, verso 33, 34. Evangelho de João, capítulo 13, verso 33 e 34. Lemos assim: filhinhos, João 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. O verso seguinte diz: nisto vos serão os meus discípulos, quando houver amor uns entre os outros. Quem está olhando para Jesus, irmão, não tem tempo para odiar ninguém, não. Por quê? Porque você está ocupado amando quem precisa de amor. Quem está olhando para Jesus não tem tempo para odiar ninguém, porque está muito ocupado amando e distribuindo amor e fé para quem precisa. Tem gente que distribui amor, distribui fé, mas tem gente que distribui ódio, mágoa por onde passa. Por onde passa ninguém gosta dele. Todo lugar que ele sai, ele deixa a porta fechada. Quer conhecer se um homem é homem de Deus ou mulher de Deus? Vá na firma onde ele trabalhou. Vá na empresa onde ele trabalhou, que ele saiu. Vê o que as pessoas falam dele. Aí você vai saber se é servo de Deus ou não. Quem é servo de Deus deixa a porta aberta. Quem é servo de Deus, ele sempre deixa a porta aberta. Então, amar o próximo é obrigação de cada servo de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo que ama a Deus, que ama o próximo, mas não tem paciência com ele. Tiago falou assim: como é que você pode amar a Deus que você não está vendo? O abençoado Tiago falou assim: e não consegue amar o seu irmão que você está vendo. Se você
próximo, não tem paciência com o próximo. Não sabe que a conversão para alguns, irmãos, assim. Tem pessoas que entram na igreja, eles se convertem assim no instante, é no estalar de Deus, não é? Mas tem gente que leva 1 ano, 2 anos, para ele entender o processo de salvação, para ele entender que uma vez que você entregou sua vida ao Senhor, você vai fazer de tudo para viver de acordo com a vontade do seu Senhor. Cristo sempre teve amor e paciência com o pecador, sabia? Zaqueu, a mulher pega em flagrante adultério, até seus apóstolos, Pedro, ele sempre teve a paciência com todos. Tenha paciência com seu irmão, tenha paciência com seu vizinho, com seu parente, tenha paciência com seus filhos, tenha paciência com sua esposa, com seu marido, porque senão não dá para servir a Deus, não, irmãos. Olhar para Jesus é ter uma vida de devoção. Olhar para Jesus é o que? Ter amor pelos pecadores que estão lá fora. Olhar para Jesus, o que é? Compreender que eu preciso amar o próximo. E quem olhar para Jesus, essa vida eu preciso ser humilde. Humildade não é pobreza, irmãos. Tem muito pobre por aí que não tem nada de humilde, é mais arrogante que tudo. Humildade é o estado de espírito. Porque quanto mais, nós estamos falando de olhar para Jesus, não é? Quanto mais eu olho para o Senhor, Ele é o quê? Nosso Deus é santo, amém? Então quanto mais eu olho para aquele que é santo, mais eu me vejo quem eu sou. O que eu sou perante Deus? Eu não passo de um pecador. Pastor, eu já fui lavado e remido no sangue de Cristo, o Senhor me chama de santo. Se você foi separado do Senhor, mas ainda é pecador, ainda continua debaixo do pecado. Estamos debaixo da graça, sim, mas o pecado ainda está enraizado na nossa carne. Se nosso Senhor é santo, diante dele, nós nos tornamos mais humildes. Nós passamos a ver um mundo diferente, com o olhar de Cristo, com piedade. Então, quanto mais eu olho para o Senhor, mais eu me vejo um pecador, mais eu vejo, eu preciso orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que demonstrar mais a paciência na minha família, mesmo porque os inimigos do homem, diz a Bíblia, são da sua própria casa. Então, se o olhar dizer que você está olhando para Jesus, isso quer dizer que você tem um alvo. Quando a gente era criança, que a gente via aqueles super-heróis, quando a gente era criança, a gente queria ser que eles. Quem é que quando era criança, irmãos, pelo menos de 30 anos acima, que nunca amarrou uma toalha nas costas ou um pedaço de pano para querer ser o Batman ou o Super-Homem, né? Porque era seu herói, você era criança. Nós queremos ser como nossos heróis. E como nosso herói é o Senhor, nosso modelo é o Senhor, então nós devemos tentar ser santo como Ele. Mesmo porque Ele mesmo disse: serei santo porque eu, Senhor, sou santo. E Ele nos dá a capacidade de ser santo, quando Ele nos dá o Espírito Santo, João 14. Ele nos deu o Espírito Santo. E aí eu preciso, com esse Espírito vai entrar na minha vida e vai santificar a minha vida. Então, se você está olhando para Jesus, então você vai tentar viver uma vida de Deus. Tente orar mais, ler a Bíblia mais. Eu vejo crentes falando: vamos ler a Bíblia, vamos orar. Irmãos, é um pecado. Tem que falar para o irmão orar. Oração é obrigação. Leitura bíblica é obrigação. Eu não gosto de nada. Você não quer entender Deus? Você não quer conhecer a Deus? A geração atual está passando mais tempo com o celular na mão do que qualquer outra coisa. Quem está olhando para Jesus vai se preocupar com a multidão de fora. Fala: preciso fazer alguma coisa. Eu quero ver a minha família na igreja. Josué declarou: o povo estava querendo servir outros deuses. Josué está no final, lá vem Josué 24.
ele reuniu todo mundo e falou assim: olha, vocês podem escolher, vocês querem ser os deuses dos amorreus, os deuses dos vossos pais, mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu vou pegar meus filhos, os meus descendentes, as minhas noras, eu vou ensinar todos a seguir ao Senhor. Josué está falando isso. Eu e a minha casa, quer dizer, eu vou ensinar meus filhos, eu vou ensinar minha família a servir a Deus. Eu vou tentar amar o próximo, eu estou olhando para o Senhor. Lembra que Pedro, das coisas que eu mais gosto, daquele milagre do coxo, quando Deus usa Pedro para curar aquele coxo, é quando Pedro diz: eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu tenho Jesus, eu tenho aquele que pode te dar cura, eu tenho quem pode restaurar suas pernas, eu tenho aquele que pode salvar sua alma. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o homem andou. E prova que o homem recebeu aquele milagre. O sonho daquele homem era entrar no templo, irmãos. Quando ele foi curado, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. Aquele homem, quando foi curado, não foi procurar a família, não. Ele foi para o templo e ele não entrou que nem Pedro e João andando. E já que ele entrou, irmãos, ele pulava e saltava e gritava e glorificava o Senhor, dizendo: eu agora vou entrar na igreja, eu agora vou no templo, eu agora vou adorar aquele que me curou, aquele que me salvou. Então, quem ama, quem está olhando para o Senhor, ama o próximo e tenta ser humilde. Claro que eu não vou dar muitas explicações, mas a primeira característica de quem é humilde, ele não diz que ele é humilde. As pessoas falam. Quando a pessoa diz que ele é humilde, já deixou de ser humilde. Eu tento ser humilde. Eu faço de tudo para mim ser humilde, porque eu não posso fazer propaganda de mim mesmo. Então, não vai se preocupar tanto com esse mundo. Preocupa com esse mundo, não. Mesmo porque nós não somos desse mundo, somos. Nós estamos aqui apenas de passagem. Vamos ficar em pé, nos louvar ao Senhor com as nossas orações. Irmãos, quem vendeu as campanhas? Está vendo aí, irmãos? Está muito quente. Nós precisamos da sua ajuda. Ajude a vender. Graças a Deus eu vendi algumas. Uma bandeja R$13 com 8 empadas. Amém? Ajuda nós aí, irmãos, venda. Se cada um vender 10, fica bom. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Visita os filhos, repreende toda enfermidade, abençoa, meu Deus, as irmãs que vão estar trabalhando na campanha nesse final de semana. Derrama a tua bênção sobre nós, derrama a tua graça sobre o teu povo, nos dê um final de semana cheio da tua presença, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, um bom final de semana.